Glória a Deus. Vamos orar, irmãos, para a gente começar a nossa aula? Pai, nós te damos graças, Senhor, pela bondade do teu coração, Senhor, de nós estarmos aqui na noite desse dia para louvar e engrandecer o teu nome, Jesus. Senhor, Pai, guia o nosso coração em toda a verdade, Senhor, nesse tempo que nós vamos estar ministrando a tua palavra, Senhor, Pai, o estudo, Senhor, Pai, sistemático da tua palavra. Abre o nosso coração, abre os nossos olhos, ó Pai, e nos ensina, Senhor, a caminhar como convém, Pai. Nós daremos a honra, a glória e o louvor em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Tome seu assento, por gentileza, você em casa, você aqui. Nós vamos começando a nossa aula em nome de Jesus. Amém? Deixa eu colocar aqui até no nosso chat aqui. Começamos. O pessoal aí já ia entrando em nome de Jesus. Amém? Irmãos, hoje nós vamos à página de número 54. A gente vai falar sobre o Evangelho de Mateus. Nós vamos fazer o seguinte. Esses primeiros 45 minutos nós vamos tratar a respeito do Evangelho de Mateus. Nós vamos tratar em uma aula só. Por quê? Porque o Evangelho de Mateus, num sentido mais prático e outro, eu estou falando de literatura aqui agora, tá? Não estou falando da palavra de Deus em si, do conteúdo literário do livro. Mateus é mais do mesmo, é mais de Marcos, ok? Por que ele é mais de Marcos? Porque, em muitos casos, ele retrata, são repetições daquilo que Marcos retrata, com mais detalhes ou uma perspectiva um pouco diferente. Mas, no geral, ele é mais do mesmo. A gente vai falar de alguns assuntos que são específicos a ele, mas a gente quer depois, na segunda aula, nas duas próximas duas aulas, nos mergulhar um pouquinho mais em Lucas, que já tem aí algumas variações, alguns detalhes mais interessantes, e depois, na aula da semana que vem, falar as 3 aulas apenas do Evangelho de João, ok? Então, nós vamos fazer essa programática aí, já começa a colocar na sua cabecinha, calcular certinho, porque vai se proceder dessa maneira. Então, a primeira coisa que a gente vai observar, página 54, questões introdutórias do Evangelho de Mateus, né? A tradição transmitida por Papias, um dos pais da igreja, a gente já tratou isso na semana passada, segundo aqui Marcos registrou as remanescências de Pedro, também afirma que Mateus escreveu as logias, os termos gregos, as declarações e oráculos, em hebraico ou aramaico, enquanto outros as iam interpretando à medida que conseguiam. No contexto, a logia, referendo-se muito mais naturalmente a um evangelho. Não obstante, não temos nenhum evangelho da pena de Mateus, em qualquer dessas línguas semíticas, o hebraico, o aramaico, temos tão somente o atual evangelho em grego, o qual não parece ser a tradução de um originário semítico. Por exemplo, porque Mateus teria fornecido o original semítico de uns poucos vocábulos, como Emanuel, junto com a tradição grega correspondente se o evangelho inteiro fosse a tradução em hebraico. Alguns estudiosos têm cogitado que Papias se reportara apenas a uma série de textos messiânicos de prova em hebraico ou aramaico, corrigido por Mateus e posteriormente incorporado em seu evangelho. E basicamente o que a tradição vai dizer é que o Evangelho de Mateus é um compêndio das histórias de Jesus que Mateus, que era o Levi, né, conhecido como o Levi também, ele ajuntou para trazer às pessoas aquilo que se dizia a respeito de Jesus, que era histórias confirmadas pelos discípulos, ok? Então, Mateus ele faz um corroborado da história. E aquilo que ele faz, como o comentarista fala aqui, né, segundo a tradição de Papias, ele faz um corroborado daquilo que se conhecia na linguagem aramaica e hebraica. E ele conclui, apesar de que o original que nós temos é em grego, se crê que a primeira versão de Mateus era em aramaico ou em hebraico. Foi um evangelho escrito em aramaico ou em hebraico, ok? A tradução que nós temos é mais recente, é do ano 200, do ano 300, mas se acredita que a primeira versão dele era feito em aramaico por causa desses nomes que foram transliterados para o grego, como Emanuel, por exemplo, ok? Então é interessante a gente observar isso, porque você vê, por exemplo, Marcos trazendo as traduções daquilo que Pedro escreveu, e Mateus não faz muito diferente disso. Mas a única diferença é que Pedro não é a única referência de Mateus. Mateus tem outras referências para fazer. Os últimos anos, os scholars têm falado, tem um livro muito legal que a gente fez sobre uma pesquisa do Novo Testamento, eu posso trazer para você depois no nosso text message e apresentar, que fala que Mateus era mais ou menos como se fosse um presidente de uma comissão organizadora dos evangelhos. Mateus mesmo não escreveu o evangelho.
Mateus foi responsável por um compêndio das histórias, uma organização das histórias. Entende o que eu estou falando? Ele não foi uma pessoa que ativamente foi lembrando. Não. Ele fez aquele compêndio. Olha, essa história, vamos juntando aqui e tal, e montou o Evangelho de Mateus. É interessante pensar nisso, porque muda um pouquinho, né? A autoria. Os especialistas da atualidade, em geral, negam que o apóstolo Mateus tenha escrito o Evangelho que leva o seu nome, aceitando a equiparação das logias de Papias com um documento que. Alguns têm sugerido que Mateus escreveu o documento que, e assim o seu nome foi um equívoco vinculado ao primeiro evangelho na ordem do nosso Novo Testamento, uma vez que o autor desconhecido desse evangelho utilizou-se grande medida do documento que. Então, mais uma vez aí, essa questão do compêndio, alguns falam, por exemplo, que esse documento que, lembra na primeira aula que a gente estudou? O documento que, mais o evangelho de Marcos, corroboraram os evangelhos sinóticos, né? Esse documento que é aquilo que talvez Orígenes chamava do evangelho aos hebreus, que sumiu, ok? E esse documento que alguns escritores acreditam que é, na verdade, o Evangelho de Mateus, aquilo que ele escreveu e depois alguém corroborou junto com o elemento dele a esse Evangelho que nós temos hoje e é um autor desconhecido. Mas também a autoria vai falar e também a organização muito bem elaborada desse evangelho está provavelmente em harmonia com os interesses e habilidades de um cobrador de impostos, como fora o apóstolo Mateus. Aí tem essa outra teoria, que é uma teoria mais aceitável hoje, da organização do evangelho da maneira que nós temos hoje, e é bem particular essa interpretação desse comentarista, que fala assim, olha, está tão bem elaborado a maneira que foi feito, que parece que é uma pessoa que tinha conhecimento em organização, né? E um cobrador de impostos certamente seria uma pessoa muito bem organizada, principalmente naquela época, porque ele não tinha nem Excel, nem Word para poder escrever quem é que já pagou imposto e quem ainda não, né? Então, é um fator interessante, é uma ideia que traz preponderância, né, naquilo que a gente está tratando, e a gente pode observar dessa maneira também, ok? Data da escrita de Mateus. Se Mateus se valeu do Evangelho de Marcos, essa data é do período de 45 a 60, pelo menos, né? A pensar em uma data posterior também nas décadas de 80 e 90. Existem aí, ó, mais para baixo, alguns indícios disso. Os que têm dificuldades com a profecia preditiva acreditam que a redação de 22:7, o rei ficou irado enviando as suas tropas, lhe incendiou a cidade, reporta-se a destruição de Jerusalém no ano 70, ou seja, defende a perspectiva da data posterior. Alguns defendem que é da data posterior porque ela já faz menção, de alguma forma, aí, da destruição de Jerusalém, ok? E o sermão profético de Jesus vai tratar em alguns itens que dá a ideia da destruição de Jerusalém. Só que aí a crítica textual, e isso é complicado, irmão, isso é complicado. Ela vai dizer assim, é muito fácil você falar que Jesus falou um texto depois do acontecimento. Então, às vezes, para desconstruir uma certa narrativa de que o Senhor Jesus predisse a destruição do templo de maneira clara, eles falam que Mateus escreveu o texto posterior à destruição, portanto, ele já sabia que havia dito a destruição, então as palavras de Jesus meio que são arranjadas para colocar. Entende o que eles estão fazendo? Eles querem desconstruir que existiu uma profecia. Se faz isso com Isaías, faz isso com Ezequiel, né? Isso é a crítica textual trabalhando contra o evangelho do Senhor Jesus Cristo. É muito provável mesmo que Mateus tenha escrito os evangelhos antes da destruição, e, inclusive, talvez o seu sucesso posterior ficou tão afamado exatamente porque aquilo que estava escrito nas suas linhas sobre a destruição do templo realmente aconteceu, e isso fez com que aquele documento ganhasse notoriedade. Entende? Tem um caminho contrário também. Da mesma forma, tem um caminho falar, não, porque falou da destruição porque já tinha acontecido, né? Tem o caminho contrário também, que a ganha da notoriedade quando a profecia faz efeito. É por isso, deixa eu fazer um parênteses aqui, é por isso que milagre é tão importante na igreja, irmãos. Porque os milagres dão notoriedade à palavra pregada. As respostas que Deus entrega no lugar dá notoriedade à palavra pregada. Eu não posso ficar muito fazendo parênteses, porque hoje tem bastante coisa para a gente tratar. Estrutura. Mateus escreve que o seu evangelho para a igreja como um novo povo escolhido,
que, pelo menos por enquanto, tomou o lugar da antiga nação eleita de Israel. O evangelho começa com a natividade de Jesus, e o restante do evangelho é formulado em narrativa predominante marcana, como de Marcos, né? Geralmente de forma condensada. As coisas vão acontecendo e Mateus vai tratando daquilo que vai acontecendo. Ele não fica muito preso nas nuances do significado das coisas. Ele vai explicando, vai explicando, vai explicando. Quando tem uma profecia para amarrar, ele amarra a profecia, tá? Que é como foi dito aqui e tal. E o negócio é contar a história do que aconteceu, né? Os evangelhos, eles não são muito preocupados assim em ficar romantizando a coisa, né? Em ficar, olha, na verdade, o romantismo surge justamente de Roma, não surge dos judeus. Os judeus era muito claro, era a tradição, vamos passar aquilo que a gente sabe para frente, tem que passar para frente, né? Então a coisa vai se descrevendo muito mais rápido. João, que já escreve um evangelho mais helenizado, ele sim floreia bastante os argumentos. Ele sim trata de uma maneira mais, entre aspas, romantizada, ok? Traz o romance de Jesus com a sua missão, né? Aquele conhecimento que vai crescendo, aquelas palavras que realmente acalentam a alma, recheadas de emoção, né? Mateus não. Por exemplo, João não fala do pão jogado aos cães. Não vale a pena tirar o pão da mesa dos filhos e dar aos cães. O João não fala disso. Porque isso é uma palavra dura, né? João né, vai trazendo Jesus assim, realmente com um coração aberto, como Deus, se entregando pelos homens, né? E com isso, eu não estou dizendo, nem tirando o mérito de João, nem de Mateus. Eu estou explicando como que a percepção literária se ocorre, ok? Isso é importante para a gente, porque isso vai fazer toda a diferença na hora que você for usar o instrumento da palavra de Deus para tratar dos assuntos que Deus vai colocar você à frente para fazer, pregar uma mensagem, trazer um ensinamento para as crianças, trazer um ensinamento para os adultos. Você vai começar a levar isso em consideração para escrever, né? Alguém falava, eu não sei onde foi ontem, na sede ou foi em algum outro lugar. Foi o pastor Omar Ortega, na nossa Academia de Capacitação de Obreiros. As pessoas, até pouco tempo atrás, ovacionavam a ignorância teológica. Não precisa de fazer escola e tal. E surgiu tanta aberração na igreja por causa disso, né? O que faltou ele falar também na mensagem é que o contrário também é verdadeiro. Por causa do estudo, também surgiu tanta aberração na igreja, né? A aberração é inerente ao homem, isso faz parte do homem. Agora, um coração sincero, com conhecimento da palavra, irmão, vai longe. Paulo está aí para provar isso, né? Se você tiver condição de se debruçar naquilo que as coisas significam e estudar a palavra pela palavra e descobrir os elementos que estão escritos nela e você perceber a formação de um texto através, né? Porque outra coisa é importante para nós. Os documentos bíblicos não são psicografados, como o Espiritismo crê, né? O cara entrou lá em transe lá e foi escrevendo. Não foi assim. Foram pessoas, homens de Deus, que escreveram inspirados pelo Espírito Santo, mas racionalmente consciente daquilo que estava escrevendo. Não foi gente que escreveu lá o rabisco, tá aí, ó, foi isso aí. Não é desse jeito. Foram documentos que foram tratados de maneira séria, escritos de maneira séria, corroborados de maneira séria. Então é importante que a gente saiba que existe tudo isso por detrás, que faz parte da estrutura, por exemplo, como a gente está falando agora. Uma coisa que se fala bastante do Evangelho de Mateus é a sua característica judaizante. Já está na página 56, né? A quíntupla estrutura desse discurso faz supor que, para o benefício dos seus leitores judeus, Mateus retratava Jesus como um novo e maior Moisés. Isso fica muito claro, e a gente vai passar por isso aí de maneira mais alta, é que Mateus é o único que conta sobre o exílio de Jesus no Egito. Os outros não contam sobre o exílio de Jesus no Egito. É mais uma maneira de Mateus demonstrar que Jesus era um novo e melhor Moisés. Por conta dessa fuga, né? O menino precisou de ser escondido, que Mateus conta, tal, justamente por conta dessa maneira de comparar Jesus a Moisés, tá? É interessante. Você precisa
analisar as coisas de uma maneira, às vezes, mais estrutural, para você perceber essas nuances que estão inseridas no livro, ok? Não para modificar aquilo que ele representa e tirar, de novo, mais uma vez, né, repetindo isso, o fato de ser palavra de Deus, mas para que você compreenda a estrutura e a intenção do escritor ou daquele que organizou, como a gente crê que Mateus fez, por detrás do livro, tá? Você vê a história da Natividade, a transfiguração de Jesus. A versão de Mateus oferece o Sermão do Monte, né? Na versão do Sermão do Monte, o próprio Jesus apresenta seus ensinos numa série de afirmativas que ocorrem ao lado de trechos da lei mosaica. Ouvistes o que foi dito? Pois eu vos digo assim. Um outro legislador. Lembra que Deuteronômio falava que a gente esperaria um novo legislador, que era maior do que Moisés? É justamente o que Mateus está explicando. Ouvistes o que foi dito? Eu, porém, vos digo assim, legislando, né? Dando uma visão nova para a lei, não abrogando ela, não tirando a lei, né? Mas confirmando a lei, mostrando a profundidade do preceito por detrás da lei, um novo legislador, né? Isso é muito interessante também, como a gente pode perceber. A quinta estrutura dos discursos também, há indicações de agrupamentos de 3 e de 7, que parece ter sido favoritos de Mateus. Por exemplo, ele divide a genealogia de Jesus em 3 segmentos de 7. É interessante isso, porque esses 3 segmentos de 7 que ele vai, é justamente para dizer que são a trindade divina, alguns falam, né? 7, 7, 7, trindade divina. Outros falam que são as dispensações, né? O tempo das dispensações. 7 gerações, 7 gerações e 7 gerações. É uma maneira também de você massificar o judaísmo por detrás dessas nuances, ok? Embora alguns desses agrupamentos numéricos, sem dúvida, se reportem ao próprio Jesus e aos próprios acontecimentos, a frequência com que aparece no Evangelho de Mateus demonstra que ele apreciava mais que os outros evangelistas, ou seja, ele observava Jesus de uma maneira mais judaica. Ele tinha essa... Vamos pegar aqui, vamos falar para os irmãos judeus mais a respeito de Jesus. E por que ele faz isso? Bom, a época que ele estava escrevendo o Evangelho, os judeus já estavam ficando meio que para trás nessa história. No princípio, eles exigiram, né, que eles fossem levados à consideração. Mas no momento da organização do livro, os judeus já estavam meio que... não é tão importante assim, não. Por quê? Porque eles começaram a cercear muito que o evangelho, inclusive, fosse propagado para os gentios. Entendeu? E aí também vale a pena você observar aquela outra categoria que fala assim, olha, foi escrito primeiro em aramaico, em hebraico, depois traduzido para o grego. Por quê? Porque, a princípio, a primeira versão pode ser, inclusive, mais recente do que Marcos. E talvez, como o outro escritor lá, comentarista, falou, e Marcos foi quem se baseou a sua escrita em Mateus. Né? Não o contrário. Então, são coisas interessantes para se observar, das duas uma. Ou ele começou isso antes, porque enquanto estava judaizante, ou é uma resposta à helenização da igreja. A igreja começou a virar muito grega, tá? Uma das duas. Ainda outras características judaicas aparecem na designação tipicamente, nós estamos na página 57, tá? Ainda outras características judaicas aparecem na designação tipicamente judaica de Deus como Pai que estás nos céus. 15 vezes Mateus, uma só em Marcos e nenhuma em Lucas. Também na substituição do nome de Deus por céus, sobretudo na expressão reino dos céus, ao passar que outros evangelistas dizem reino de Deus. De novo, aquele cuidado com o nome de Deus na sua escrita, né? Também já propõe isso aí, que talvez ele fosse mais judaizante, ok? Outras expressões, não tomei o rumo aos gentios, nem entrei em cidades de samaritanos, mas dê preferência em procurar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Outras palavras que Jesus fez, que Mateus faz menção de maneira forte, apresentando o ministério terreno de Jesus, mas também fazendo menção de maneira categórica que o ministério dele, a princípio, era para os judeus. Ok? E aí você entra um pouquinho de algumas percepções. O universalismo, número 7. Em contrapartida, o universalismo também marca o Evangelho de Mateus, e essa característica chega ao ápice com a grande comissão para que os seguidores de Cristo façam discípulos de todas as nações. Ainda nas primeiras páginas do Evangelho, os magos sábios adoram a Cristo
infante, e eles são gentios. São citadas as palavras de Jesus que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó e reino dos céus, a passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. O campo é o mundo. Na parábola do trigo e do joio, de acordo com a parábola da vinha, Deus transferirá o seu reino da nação de Israel para os outros, e Mateus é o único entre os evangelistas que utilizam o termo igreja. Precisamos designar o seu evangelho, portanto, como um cristão judaico, com uma perspectiva universal. O universalismo que ele está tratando aqui não é o universalismo como doutrina da salvação, que talvez você já conheça, né? O universalismo como doutrina da salvação é dizendo o seguinte: Jesus morreu na cruz do Calvário pelo pecado dos pecadores. Então, se ele morreu por eles, todos os pecadores estão salvos, mediante o sacrifício de Jesus, não mediante uma decisão pessoal. Se o sacrifício de Jesus é suficiente, não necessita de decisão pessoal nenhuma. Então, o que isso significa? Que o mundo inteiro está salvo, que ninguém vai ser condenado. Essa é uma doutrina soterológica, chamada universalismo, ok? O que ele está tratando aqui é da categoria universal do Evangelho de Mateus, que mesmo fazendo introdução do Evangelho através dos gentios, ele fala sempre de uma categoria mundial que Deus transferiria o seu reino de uma maneira mundial, não apenas dedicado aos judeus. É isso que ele está dizendo, ok? Do espalhar do Evangelho, não de que o Evangelho seja universalista. Aí a gente entra no lugar de composição. A natureza do judaica do Evangelho de Mateus sugere que foi escrito na Palestina ou na Síria, muito provavelmente em Antioquia. Tudo acontecia em Antioquia, irmão, na igreja primitiva, ok? Depois que a igreja saiu de Jerusalém, tudo acontecia em Antioquia. Antioquia era quase que a Meca dos judeus, a Meca da igreja, né? Tudo acontecia em Antioquia. Os primeiros missionários foram... chamados cristãos, né? Os primeiros chamados cristãos saíram de Antioquia, os primeiros missionários saíram de Antioquia, né? E tudo em Antioquia. Antioquia virou um centro mesmo de evangelização, de pregação do evangelho. E isso é interessantíssimo, irmãos, porque você tem Jerusalém como essa grande metrópole espiritual no mundo, mas depois do 11 de setembro do Evangelho de Jesus, né, que é a crucificação, né, e depois da coroação do rei Charles, que é o Pentecoste, mudou tudo. Mudou tudo. Jerusalém para de ser um lugar de grandes acontecimentos e agora passa a ser Antioquia. Okay? Aliás, o que Deus faz é muito interessante, né? Deus tira o valor de um lugar para dar valor ao que ele fez através do lugar. Isso é demais. Isso é demais. Deus tira o valor do lugar para mostrar o que ele fez através do lugar para se expandir a outros lugares. Né? Por exemplo, talvez, vamos fazer mais um parênteses aqui, me permite, desculpe. Talvez é por isso que Los Angeles vive o que vive hoje. Porque o que aconteceu aqui na década de 10 foi tão extraordinário, foi tão espetacular, que parece que nunca mais a coisa se levantou. Talvez exatamente para tirar essa coisa do valor do lugar e para dizer o que se espalhou através daquele lugar. Porque se lembra de Los Angeles como o início do movimento pentecostal, né? Mas hoje o movimento pentecostal em Los Angeles, é muito aquém do que a gente vê em qualquer outro lugar do mundo. Interessante, né? Vamos lá, vamos para frente. Porque Deus vai voltar a fazer isso aqui de novo, então a gente não precisa ficar olhando muito para trás. A notável preocupação deles pelos gentios favorece Antioquia, cidade que estava ali, a igreja local, que enviou Paulo a sua missão aos gentios, tá? O Evangelho de Mateus nos chega a partir do antigo bispo da igreja de Antioquia, Inácio, no primeiro quarto do século II. Então, quem introduz a igreja mundial, a igreja universal, o Evangelho de Mateus é o bispo Inácio, que era bispo da igreja de Antioquia já no século II, no início do século II. Isso também é bom de a gente observar, porque o trabalho que os pais da igreja fizeram, da morte dos apóstolos, aí surge a segunda geração da igreja, os pais da igreja.
Os pais da igreja é um período grande, ok? Mas eu gosto de considerar sempre os 2 primeiros séculos, porque depois disso o negócio deu uma desbancada boa, tá? O pessoal que logo depois de Paulo, logo depois de Timóteo, até o Concílio de Nicéia em 325, o trabalho que esses homens fizeram foi espetacular, gente. E no anonimato. No anonimato. Porque o nome deles não permanece no meio da igreja. Na igreja, ninguém abre aqui, ó, segundo o bispo Ignácio, tal, ninguém fala do bispo Ignácio. A gente fala quando a gente vai tratar de teologia, quando a gente sobe um pouquinho na escada do conhecimento, a gente vai começar a ver essas pessoas, mas no dia a dia comum você não se vê isso, porque mesmo porque os escritos deles não são canônicos. Mas muito, 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 muito que nós temos na igreja hoje, a gente deve à interpretação e o cuidado com a palavra de Deus que esses homens tiveram. Porque se eles perguntassem, isso aqui não presta, tivesse rasgado, a gente não tinha a riqueza que a gente tem de material hoje, né? Eles foram muito cuidadosos, fizeram um trabalho fantástico, ok? O esboço de Mateus, mostrando a sua estrutura concêntrica. Vamos dar uma olhadinha? Um bom esboço de Mateus deve mostrar a estrutura concêntrica organizada em narrativas e discursos. Então, ó, olha só como ele fala assim, A, B, C, D, F, e aí E, D, C, B, A. Então, ele sobe e depois desce, ok? Ele vai, faz o ápice, aí depois ele vai desconstruindo até finalizar, ok? Vamos lá? Então, ó, a primeira coisa que ele começa, a genealogia de Jesus, aí a narrativa, né? A primeira narrativa. O nascimento de Jesus, Jesus é adorado pelos magos, fuga para o Egito com a proteção contra a mão de Herodes, retorno à residência em Nazaré, ministério preparatório de João Batista, a pregação de João, João batiza, a tentação de Jesus por Satanás. Aí, o discurso do Sermão do Monte. Primeiro tem os primórdios e tal, né? A convocação de Simão, Pedro e João. Aí o discurso do Sermão do Monte. Fala assim de toda a preparação de Jesus e o primeiro ato relevante do seu ministério, o Sermão do Monte. Ok? E aí ele continua. Mais uma parte de narrativa, purificação de um leproso, cura de um servo centurião. Depois do Sermão do Monte, os sinais. Por que depois do Sermão dos Montes, os sinais? Porque os sinais são para confirmar a palavra que ele disse. Isso é comum. Disse uma palavra, precisa confirmar com sinais. Disse uma palavra, precisa ver manifestação. É por isso, eu vou repetir para você, que milagre na igreja é tão importante. É por isso. É para confirmar a palavra. É por isso que é tão importante profecia. É por isso tão importante alguma coisa que toca o coração da pessoa e realmente faz uma diferença na segunda-feira de manhã. Porque isso não é proselitismo, é conversa fiada. Tem que pedir para Jesus. Jesus, confirma a tua palavra com sinais. Confirma essa mensagem com sinais. Viver de sinal é errado. Viver de movimento é errado. Mas confirmar a palavra com sinais é bíblico. Entende? Não é só a palavra e não é só os sinais. Não adianta você ficar aqui e sair entregando profecia, sem palavra, sem doutrina, sem conduta para a igreja. Não funciona. Mas também não adianta subir no púlpito e ficar, olha, assim, 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 e não tem revelação na vida, não tem transformação da vida com sinais. É por isso que Jesus falou em espírito e em verdade. A verdade é a palavra. O espírito são a manifestação em sinais. Então precisa ver. Jesus, depois de entregar o Sermão do Monte, bora fazer milagre. Bora confirmar a palavra. Você sabia que uma das maiores intenções, um dos maiores argumentos do movimento sensacionista é justamente esse? É falar assim, nós não precisamos mais de sinais porque a palavra já nos foi dada. Sim, a palavra nos foi dada, mas a palavra nos foi dada, não nos foi dada para eliminar os sinais. A palavra nos foi dada para a gente acreditar nos sinais, para a gente crer nos sinais. Não foi Jesus que falou? Estes sinais seguirão os que crerem. Não é para seguir o sinal, é o sinal segue quem crê. Você entendeu? Não é tipo assim, olha, esses sinais vão seguir as pessoas que creem nos sinais. Os sinais estão andando na frente e a pessoa vai seguindo. Não. Os sinais seguirão os que creem. Aquele que vai pregando, crendo no que está pregando, o sinal vai seguindo.
Vai acontecendo, é isso que ele quer dizer. O sinal vai aparecendo, vai brotando, vai sendo manifestado. Então é importante que haja os sinais. Jesus começa aí agora, milagre atrás de milagre, né? Livramento de um endemoniado, cura de 2 cegos e tal. Aí, pausazinha, discurso, comissão e instrução dos 12 discípulos. Olha só que fantástico o esboço. Ele dá o sermão do monte e mostra um monte de sinal. Agora, o que ele faz? Discípulos, venham aqui. Agora é a vez de vocês. Agora é a vez de vocês pregarem e os sinais acompanharem vocês. Percebeu? Primeiro ele fez. Ele falou e os sinais seguiram ele. Agora ele chamou os 12. Agora vão vocês e os sinais vão seguir vocês. Entende? E aí vai lá, narrativa mais uma vez. Testemunho de Jesus sobre João Batista. Aí, enquanto os discípulos estão fazendo isso, aí vai lá, o testemunho de Jesus sobre João Batista, e Jesus dá um testemunho sobre João Batista muito bonito, né? Jesus agradece ao Pai e lança o convite aos cansados. Jesus é Senhor do sábado, defende os discípulos por terem colhido e comido espigas, cura um homem da mão mirrada no sábado. Jesus retira-se por peras curas, livramento de endemoniado cego e mudo. Jesus recusa dar outro sinal além do de Jonas e condena a justiça própria, identifica os verdadeiros parentes espirituais. Aí, ele começa sinal, narrativa, tal, e vai acontecendo as coisas, e aí, por fim, vem o pessoal só atrás de sinal. Quando o pessoal vem só atrás de sinal, não, vocês não merecem. Por quê? Porque o sinal não é para manutenção do conforto humano, e aí é o grande problema dos sinais hoje em dia. A pessoa acha que o sinal, o milagre que Deus faz é para conforto nosso. Deus vai operar um milagre no seu filho para te trazer paz do coração. Não, senhor. Deus vai operar um milagre no seu filho para manifestar a glória dele através do seu filho e trazer através desse testemunho salvação, renovação de outras vidas, comunhão com ele, dedicação e arrependimento daqueles que estão duvidosos. O sinal é para confirmar a palavra, não para manutenção do nosso próprio ânimo. Aí fala assim, estão pedindo um sinal. Vai ter o sinal do profeta Jonas. Você não viu sinal? Você não viu sinal nenhum. Porque estavam pedindo um sinal para manutenção humana. Então não serve, ok? Mais discursos. Uma parábola sobre parábolas, mais 6 parábolas sobre o reino, uma 7ª sobre compreensão. E aí Jesus agora começa a ter um tempo de didática. Ele já tinha professado o seu querigma, né, a sua declaração, o Sermão do Monte, opera sinais, manda os discípulos operam sinais, ele confirma ainda que ele ainda continua sobre os discípulos, na vez que acontece o endemoniado, fala que o sinal não é a resolução, e agora Jesus começa a fazer o quê? Começa a pegar a mensagem central e traduzir em várias histórias. Para quê? Para disseminar ainda mais aquilo que ele tinha dito. Ficou complicado do jeito que eu falei? Vou desenhar para vocês. Ele começa a contar parábola. Ok? Ele vai repetindo o seu ensino de maneira agora a explicar com sinais, demonstrar, na verdade, com figuras de linguagem, não sinais, figuras de linguagem. Vai usar agora figuras de linguagem, a parábola, para explicar para as pessoas o que é que passou, o que é que aconteceu. Aí a gente começa agora a decrescer. A rejeição de Jesus em Nazaré chega ao ápice, né? Jesus agora terminou, espalhou a mensagem, fez sinais, aí agora ele começa a decrescer. A ascensão, o período mais famoso de Jesus, no sentido de fama mesmo que ele teve, né? Porque bem sucedido ele foi em todas as áreas do ministério dele, do começo ao fim, mas o momento que ele encontrou mais fama, que é justamente o final aí das parábolas, e aí agora começa a decadência dessa fama. E ele continua sendo bem sucedido, é que as pessoas não entendiam isso. A rejeição de Jesus em Nazaré, a morte de João Batista, a multiplicação de pães para 5.000 homens, tudo isso está decaindo a situação. Porque as pessoas já não estão mais atrás de Jesus por conta dos sinais, da palavra com sinais. Agora só queria sinal. Né? Ele ainda continua praticando as coisas. Pedro confessa Jesus como Messias, a transfiguração de Jesus, que é um ato absolutamente magnífico de Jesus, mas um dos atos que mais confirmou que ele ia precisar morrer. A transfiguração. A transfiguração traz esse, né, Jesus num pícaro da glória, se a gente pode falar assim, né?
e agora a coisa começa a perseguição e rejeição, e não queremos ele, e vai morrer. Cura de um menino endemoniado, Jesus torna a predizer sua morte e sua ressurreição. Jesus paga imposto no templo, e quando ele paga imposto no templo, ele não paga simplesmente porque ele era bom pagador de imposto. Ele é mesmo que obrigado a pagar, né? Meio que é forçado a pagar. Mas ele, para pagar o imposto, oferece milagre. Inclusive, alguns dizem que Jesus, por ser da família de Davi, não precisava pagar imposto, né? Mas tem uma certa dificuldade aí, porque aquele imposto que Jesus estava pagando não era imposto judaico, era imposto a César. Então não tinha nada a ver com o fato dele ser da família de Davi, porque Davi não era reconhecido por César como um rei, ok? Jesus, para não levantar problema, paga o imposto, né? E alguns, por exemplo, pegam essa passagem e amarram com aquela passagem de Jesus. Olha, de quem que é a esfinge que está na moeda? Mas essa é uma outra passagem, tá? O discurso humilde e perdão entre os discípulos de Jesus, e aí narrativas, questões do divórcio do casamento, desafio à autoridade de Jesus lá na letra na número 11, questões sobre o maior mandamento, Jesus indaga sobre o Messias como descendente de Davi e o seu senhorio, discurso, e aí começa os ais, ok? O discurso profético no Monte das Oliveiras, já nesse tempo aqui, do capítulo 23 até o 25, Jesus está praticamente recluso já. Ele já não podia mais sair muito em público. Já é o momento sinal, né? Inclusive no capítulo 23, se eu não me engano, ele chega para o templo e os discípulos estão em volta. Olha, Jesus. E os discípulos estão mostrando para Jesus maravilhados com a estrutura do templo. Lembra disso? Aí Jesus falou assim, isso aí eu vou derrubar e vou erguer de novo em 3 dias. E aí os discípulos vêm para ele e falam assim, Jesus, como que o senhor falou esse negócio aí de derrubar e levantar em 3 dias? Aí Jesus começa o sermão profético do Monte das Oliveiras, que ele começa, que ninguém vos engane. E começa agora a dar o seu discurso profético. Nessa época, nesse momento, o ministério de Jesus já estava, mais uma vez, como eu estava falando para você, já recluso. E a palavra dele nesse tempo já era uma palavra bem dura. Jesus estava carregado de pressão já no seu ministério terreno. Era muita pressão de todo lado e as palavras dele realmente eram palavras de, olha, eu preciso terminar logo isso aqui, eu preciso de rushing, eu preciso de acelerar essa questão, porque o pessoal precisa estar pronto para o que vai acontecer, porque não dá para mim ficar segurando, né? E dá para ver que quando Jesus morre na cruz do Calvário, os discípulos não estavam prontos para nada daquilo. Nada daquilo, né? Absolutamente nada daquilo. É por isso, irmãos, que você precisa de se preparar muito para saber que na hora que chegar a hora de você fazer, você não está preparado para nada. Você precisa de se preparar muito, porque na hora que as coisas começarem a acontecer, você vai descobrir que você se preparou muito pouco. Porque vai ser difícil, né? A narrativa, mais narrativas, aí e aí o finalzinho já, né? Outra predição de Jesus sobre a sua morte, a conspiração do Sinédrio, a unção de Jesus em Betânia, e o resultante de barganha de Jesus para Iscariotes para traí-lo. A última ceia, no capítulo 26, a oração de Jesus no Getsêmani, aprisionamento, julgamento, interrogatório diante de Caifás, decisão condenatória do Sinédrio, interrogatório diante de Pôncio Pilatos, suicídio de Judas, soltura de Barrabás, crucificação e morte de Jesus, sepultamento de Jesus, a ressurreição e a grande comissão. Entre o capítulo 28, ok? E o capítulo 26, são aí mais ou menos 4 dias. Da última ceia à ressurreição, são 4 dias. Então, uma porção grande para tratar de pouco tempo. A gente precisa de observar isso melhor, viu? Precisamos de observar isso melhor, porque isso vai nos ajudar muito para a gente compreender a vida. A nossa vida é baseada em acontecimentos extraordinários que aconteceram num período muito pequeno de vida. A maioria dos outros acontecimentos que vão se passando, inclusive na vida de Jesus, esses 3 anos e meio, foram acontecimentos muito ordinários. Por que eu estou falando isso? Porque, mais uma vez, eu quero levantar para você a bola dos sinais, ok? Os sinais seguem aos que creem, mas a pessoa não pode viver de sinal. Não é todo dia que tem sinal. Não é todo dia que tem milagre. Não é todo dia que dá para soltar rojão e a coisa acontecer de uma maneira extraordinária. Nem todo dia tem milagre. Nem todo dia acontece coisa extraordinária, né?
E a vida de Jesus vai mostrar isso. Lendo e interpretando as principais passagens de Mateus, a gente vai passar bem rapidinho aqui, porque, de novo, como eu falei para você, aqui é mais do mesmo. Só algumas coisas que a gente vai perceber aqui, como essas duas primeiras, que é bastante diferente, né? A primeira delas é que Mateus agrada os seus leitores cristãos judaicos ao começar o seu evangelho com uma árvore genealógica de Jesus que remonta ao Antigo Testamento, destaca Abraão, pai do povo judaico, e o rei Davi, protótipo do rei messiânico. Então, ela é muito bem tecida para demonstrar esses homens, para marcar a história dos judeus dentro da linhagem do Messias, ok? O terceiro conjunto de 14, a lista apenas com 13, visto que Jesus nasceu de Maria, né? Na sociedade judaica daqueles tempos, os direitos legais passavam de geração em geração por meio do pai, mesmo que fosse adotivo, não pela mãe, mesmo que fosse a mãe biológica. A ocorrência incomum de 4 mulheres na lista antes de Maria reforça a característica judaica com elemento gentílico, pois 3 delas eram gentias, Tamar, Raabe e Ruth, e a 4ª era mulher de um gentio, por isso chamada mulher de Urias, e não por seu nome judaico, Batseba. Então ele mostra as mulheres mais uma vez para corroborar mais essa linhagem judaica e não se deter tanto em quem estava arrolado aí nessa comunidade, né? Em quem é. Nós estamos aí na página 60. A natividade, como eu falei para você, Mateus conta a história do nascimento de Jesus da perspectiva de José. Maria concebe a Jesus pelo Espírito Santo durante seu noivado com José. O noivado era um compromisso tão sério que os judeus chamavam um casal de noivos marido e mulher. Somente o divórcio ou a morte poderia romper o noivado. E no caso da morte, o cônjuge sobrevivente se tornava viúvo ou viúva, mesmo antes da consumação. Olha só que importância que tinha, né? Assim, ao saber da gravidez de Maria, José resolve divorciar-se dela em segundo, mas, em vez disso, uma mensagem de um anjo de Deus conduz a casar-se com ela. Por consequência disso, José é descendente de Davi. Jesus nasce numa família davídica, sendo considerado legalmente apto para herdar o trono de Davi. O fato de José dar o nome de Jesus indica a aceitação de Jesus como seu filho legal. Então, Mateus se debruça bastante em destacar a José. A José como aí a pessoa importante da história, porque ele aceitou que a sua família recebesse o Messias, né? Mais uma vez, aí um pouquinho de helenização também nesse sentido, onde o homem era mais importante que a mulher, ok? A Maria que recebeu a palavra do anjo, ela que foi achada agraciada, mas Mateus contou a sua genealogia levando em consideração a José por uma questão da cultura, ok? Por uma questão da cultura, que ele queria passar pela cultura que Jesus havia sido aceito. Isso é importante, porque se você vai lá no Evangelho de João, você percebe alguns dos fariseus perguntando assim para Jesus: quem é seu pai? Todo mundo sabia que, inclusive da cidade, todo mundo sabia que ele era filho de José. Só que a história já tinha vazado. Essa história aí de um anjo aparecer e tal. E aquele quem é seu pai para Jesus é uma cutucada, entendeu? É uma ofensa velada, é um eufemismo, né? Porque tem uma história aí e tal. Quando Mateus fala isso, ele resolve, né, de uma maneira contundente e abrangente, é que não só era verdade o seu nascimento virginal, como José participa do assunto, né? Porque no ministério adulto de Jesus, José desapareceu, provavelmente morreu. Então não tem José para defender essa história pelo seu filho. José está morto. Então era importante que isso acontecesse. Jesus morre, sua mãe está viva ainda. Ele ressuscita e ascende aos céus, a sua mãe ainda está viva, mas o seu pai já havia morrido, seu pai terreno, né? O batismo de Jesus, a tentação de Jesus, tudo isso a gente viu bastante lá no outro evangelho. O Sermão do Monte a gente vai tratar de novo. Discurso em parábolas, compreensão, Pedro e a pedra, né? Aqui mais um trocadilho que ele faz. A transfiguração de Jesus,
o discurso sobre a comunidade cristã, o divórcio, o novo casamento e eunuquismo, a entrada triunfal e a purificação do templo. Mais uma vez, como eu falei para você no começo da aula, de maneira mais rápida em Mateus, para a gente se dedicar em Lucas, tá? O último discurso de Jesus, também importante, entre o capítulo 23 e 25. Uma conspiração e uma unção. A última Páscoa, o Getsêmane, Caifás e Pedro, Judas Iscariotes e Pilatos, a crucificação, e depois o Jesus ressurreto, ok? Por favor, se a gente for sentar aqui e ler cada uma das palavras e comentar tudo que está no seu livro, só em Mateus ou só em Marcos a gente ficaria 5 semanas, ok? Né? Mas o nosso estudo é uma introdução aos evangelhos, ok? Por favor, leia o comentarista, faça perguntas, mande perguntas, ok? Eu lembro que eu falei na primeira aula, e você que está assistindo essa aula gravada, eu quero que você faça comentários lá por escrito a respeito daquilo que você recebeu dessa aula e aquilo que você achou mais interessante para valer que você realmente teve presente na aula, tá bom? Então, faça um comentário aí de 100 palavras. E você que assistiu, achou alguma coisa interessante na leitura, né? Alguma coisa que você acha que não bate, fale conosco. Aí manda uma mensagem para a gente e tal. Se você não recebeu o seu livro ainda também, mande uma mensagem para nós, aí eu vou fazer o envio do livro para você, tá bom? Se por acaso alguém não recebeu ainda, a gente entregou nesse final de semana, na nossa Santa Ceia, também enviamos já também para nossa irmã em São Francisco, né? E, por favor, fale conosco, tá bom? A gente vai para o intervalo de 15 minutinhos e às 8h20 a gente volta aqui em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe você em nome de Jesus.